Aqui quem fala é o Bruno Coelho e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a teologia de Lucas. Em primeiro lugar, é sempre importante ressaltar que o escrito lucano ele é uma obra em 2 volumes. Isso significa dizer que o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos foram escritos pelo mesmo autor, que a gente reconhece, de acordo com os pais da igreja, como Lucas, o médico amado, um grande amigo de Paulo, que é mencionado nas suas epístolas. E ele traz uma teologia um pouco distinta, ou com ênfases diferentes dos outros evangelhos, embora esteja incluído dentre os sinóticos, que são aqueles livros, aqueles evangelhos que podem ser vistos em conjunto, porque eles trazem a mesma estrutura, eles trazem as mesmas histórias, com pequenas diferenças, dentro de um mesmo cronograma de história e textual. Mas Lucas ele tem uma ênfase destinada aos gentios, tanto que ele destina esse livro a um homem chamado Teófilo, que hoje ainda há discussões se era alguém literal ou pelo significado do nome, aquele que ama a Deus, né? Se é algo escrito para alguém específico ou para todos os gentios que amam a Deus. Eu acredito particularmente que foi alguém físico, alguém real, que tinha uma certa importância política e que poderia auxiliar a expansão do Evangelho, porque Lucas, sendo amigo de Paulo, também está preocupado com a expansão evangelística pelo mundo afora. E ele traz uma teologia destinada aos gentios, destinada aos povos que não são judeus. Isso é o que seria chamado de gentio. E ele quer mostrar, na verdade, desde o princípio do texto, que Jesus veio com uma mensagem, com uma pregação que traz um reino de Deus, mas que não é um reino destinado somente para os judeus. Sempre foi da intencionalidade de Deus e do projeto, do tema central de Lucas, história da salvação, salvar também a pessoa do gentio. Por quê? Principalmente havia a preocupação das pessoas de entender como é que funcionava uma salvação, uma história, uma bênção, toda uma teologia destinada ao judeu, agora direcionada ao gentio. Como que isso se relacionava? E havia-se uma preocupação do gentio serem inferiorizados em relação aos judeus. E Lucas traz uma teologia que responde a essas questões e mostram que a pessoa do judeu a pessoa do gentio sempre esteve aos olhos de Deus, sendo refletido e pensado também em relação à salvação. Então, uma pergunta que se fazia muito naquele tempo, provavelmente, quem era Jesus? Nós não conhecemos Jesus. O que ele tem a ver conosco? Então, um segundo motivo pelo qual Lucas escreveu foi mostrar que a prática da igreja atual, relatada em Atos dos Apóstolos, é uma prática totalmente baseada na vida de Jesus. É por isso que a gente tem algo que a gente chama de conexões teológicas, que são basicamente temas que são enfatizados no Evangelho de Lucas e que são revivenciados e enfatizados também no Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque ele quer mostrar para aquela igreja ouvinte, e que está sendo ensinada através dos livros, que a prática da igreja cristã primitiva está baseada na prática de um Jesus histórico, de alguém que realmente viveu e permanece vivo através da prática da igreja. Então, uma terceira preocupação também é mostrar que Jesus de fato viveu, porque as comunidades gentílicas não haviam conhecido Jesus e é de um período posterior à sua morte. Então ele quer mostrar que Jesus é um personagem histórico, e é por isso que a preocupação de Lucas, a gente chama até ele de historiador, no sentido de que ele está sempre colocando datas, de que ele está sempre especificando os momentos, colocando os reis e tentando encaixar a história de Jesus, narrado também nos outros evangelhos, dentro de um momento muito específico histórico. Ele quer marcar isso
para mostrar que de fato Jesus existiu na história. Então, é por isso que nos primeiros versículos ele está mostrando: eu escrevi, mesmo muita gente tendo também escrito, mas o meu empreendimento é para buscar as fontes históricas, procurei relatos e fontes históricas para colocar numa ordem que eu achei mais exata do desenrolar da história, para que vocês tenham certeza da fé, para que vocês conheçam ainda mais o Cristo a qual vocês seguem, para que vocês não tenham dúvida se ele existiu, não tenham dúvida se o que vocês estão vivendo hoje é uma invenção atual ou se realmente o líder do movimento, né, Jesus, também viveu, para que você não tenha dúvida em relação a isso e não tenha dúvida também em relação à sua postura, ou o seu posto, melhor dizendo, ao seu status dentro desse reino de Deus, porque Jesus sempre apareceu em Lucas falando de um reino ou de algo prometido para os gentios desde os primeiros versículos. Então, essa é a intenção de Lucas, é mostrar que os gentios fazem parte da história de salvação de Israel e sempre estiveram aos olhos de Deus dentro do seu plano salvífico. É isso. Deus abençoe.